Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um vídeo aqui. Vamos falar hoje sobre o Apocalipse. Lucas 21, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aqui já está falando que já ia acontecer essa tribulação, né? Que foi antes da queda do templo em Jerusalém. O Lucas descreve aqui que quem estava nos montes, que fugiam para os montes, o que estiver no meio da cidade. Então eles tinham que sair, né? Porque haveria aquela guerra que teve dos romanos lá em Jerusalém, que muitos iam cair ao fio da espada. E eles seriam levados cativos até que os tempos dos gentios se cumprissem, né? Porque naquela época já estava sendo pregada que o reino de Deus já estava próximo, né? Já estava perto. Vamos continuando aqui o versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os virdes do céu as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Todo mundo sabe que essa palavra vir nas nuvens, era como se fosse uma palavra dizendo que Cristo ia vir em juízo. Então, está escrito aqui, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, que aí seria sim o juízo de Deus, né, para com seus filhos aqui na terra. O 28, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que essa redenção ia estar próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Então tudo aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém já estava perto da vinda de Cristo. Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saber que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele está dizendo aqui que, em verdade vos digo que não passará esta geração, que era aquela geração, né? Aquela geração que viu Jesus pregando, Jesus estava no meio deles, Jesus falava com eles, falava por meio de parábolas, né? Que até no fim, vou falar umas parábolas aqui para falar o que significa, né? Porque tem tudo a ver com o reino, né, dos céus que Jesus falava, né, que Cristo falava. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Então, tudo isso ia acontecer naquela geração. Certo? Vamos mais alguns aqui. Lucas, já falei, 24.
Aqui, ele mede o templo, né? João 21, 20. 21, 20. 22 e 23, tá? Mateus capítulo 16, 25. Mateus capítulo 16, 25. Fica ruim gravar aqui no carro, mas eu tenho que fazer isso por causa do barulho, né? Capítulo 16. 25. 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, alguns que estavam lá, Jesus já falava, né? Cristo falava que alguns, em verdade vos digo que alguns há que estavam lá, do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, aqueles que estavam lá, ia ver esse juízo acontecer com o templo em Jerusalém. Certo? Mateus até 28. Li até 28. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1, 9. Apocalipse capítulo 1, 9. Temos que ler, irmãos, entender que esse tempo foi lá atrás. Que esse tempo que aconteceu em Jerusalém era o juízo que ia vir. Que Jesus falava que ia vir o juízo. E Isaías falou sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, 9, 10 e 11. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devia acontecer. E pelos seus anjos as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então ele sabia, ele conhecia Cristo e ele era uma testemunha de tudo que ele tinha visto já, o que estava acontecendo ali. Apocalipse capítulo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nessa época, João já estava falando que esse tempo do Apocalipse já estava próximo. E então, aqui na palavra, Deus dá para ele, na ilha de Pátmos, e ordena que ele escreve o que viu e o participe para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, essas cartas foram escritas para as igrejas do século 20 da Ásia, né? Então vamos ler para o século 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas
que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, ao Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã pura, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, colocou a sua mão, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém? E tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as depois dessas hão de acontecer, né? Então ele tinha que escrever para essas igrejas sobre o Apocalipse, o que ia acontecer na tribulação antes de cair o templo lá no ano 70, certo? Vamos ver mais aqui. Eu preciso lembrar os irmãos, alguns que já viram aí, já pesquisaram na língua judaica o que quer dizer inferno, né? O inferno quer dizer sepultura, porque a sepultura lá em Jerusalém era um dos lugares mais baixos que eles queimavam todos que roubavam, matavam ou transgrediam a lei de alguma forma. Então eles queimavam lá nesse lugar o Hades, ficava lá, aquilo não apagava, era cheiro de enxofre lá direto, então não se apagava. Então Jesus aqui teve uma referência aqui também que está escrito, que lá seria o inferno, né? Mas era uma referência daquilo que eles estavam vendo lá naquela época, porque os corpos eram queimados naquele lugar, certo? Então, sepultura significa o inferno que eles falavam lá na língua deles, tá? O que mais que eu... Para não perder aqui. Então, vamos lá, Apocalipse 22, 6 e 7. Espera que eu não estou vendo aqui. Está um pouco escuro. 22, 6 e 7. O que foi escrito aqui? Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo que mas mostrara para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, adore a Deus. Oh, glórias. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo lá estava próximo. Eles já iam em 66, parece que começou já a ter lá os meados de tribulação naquela época. Tanto que o filho do imperador Vespasiano, que tomou o templo de Jerusalém, o lugar mais importante dos judeus, para os judeus adorarem a Deus, né? E ele tomou aquilo lá, dizendo, se assentando-se lá e dizendo que ele seria o próprio Deus, né? Então, isso já aconteceu. Os anticristos já estão na Terra há muito tempo, né?
Os falsos profetas estão também na terra há muito tempo, né? Agora, aqueles que estão caminhando junto com Cristo, este sim sabe quem é os falsos profetas e quem é aí o anticristo. Mesmo que isso possa acontecer, mesmo que eles forem fazer outro templo lá em Judá, mesmo que isso começasse a acontecer e tivesse alguém no poder que fosse o anticristo, isso poderia estar se repetindo sim, porque é a lei do Pai. Isso poderia, ele faz como quer, porque tudo dele, tudo é para ele faz como quer sim. Ele poderia estar repetindo isso sim. Mas os irmãos que andam com Cristo têm que ter a mente, as escamas dos olhos tiradas, né, para poder ver que aqui na nossa palavra, aqui na Bíblia, Cristo já veio e ele já vem em juízo. Quando cai o templo lá, aquilo lá é o juízo de Deus. E quando nós somos escolhidos, que nós na Bíblia somos os gentios, né? Nós na Bíblia somos os forasteiros. Nós não somos judeus, né? Nós somos os forasteiros na Bíblia, os gentios. Então, os gentios na época não podiam entrar no templo, os gentios eles eram descartados, então havia acepções de pessoas. O que acontece? Os judeus tinham a maneira deles de fazer coisas, porque os judeus eram escolhidos pelo Pai para ser seu povo. Mas, quando você examina a palavra, era o povo escolhido por Deus, mas é um povo rebelde. É um povo que nunca... É muito difícil um daqueles reis ter obedecido ao Pai. Então, ele estava sempre transgredindo na lei, casando com mulheres que foi feito um concerto com o pai, que eles tiveram que dispensar suas mulheres porque elas não eram judias, tinha casado com um povo, com outro tipo de tribo, e então eles tiveram que fazer um concerto com o pai, tanto que eles dispensaram as mulheres, e alguns tinham tido filho com elas, né? Então aquilo virou uma desolação só em Jerusalém. Nós gentios ficamos na Bíblia como aqueles que creram em Cristo. Então, gentios creram em Cristo e muitos que nem tinham sido circuncidados, porque os judeus não tinham sido circuncidados. Muitos, quando Pedro foi pregar, né, lá para Cornélio, muitos que estavam ali, que eram convidados de Cornélio, o que aconteceu? Foram batizados no Espírito Santo. Então, a pessoa não precisa ser batizada nas águas, a pessoa não precisa ser circuncidada, que seja, para poder receber o Espírito Santo. Mas os gentios não têm que se circuncidar, porque os gentios não são judeus. Só que essa graça veio para alcançarmos a nós, essa graça veio para que nós tivéssemos esse direito à redenção. E hoje vivemos nessa graça, né? Muitos são batizados com o Espírito Santo, mas muitos estão sendo levados pelo erro, porque não examina a palavra. Então, um pouquinho por dia a gente tem que ver a palavra, né? Pelo que eu estou falando já para os irmãos já marcam em caderno, marcam aí os versículos que estão falando, para depois os irmãos estudarem em paz, para ver o que é que está sendo falado. Vamos para Atos 17, 24. Eu fui 6, 7, né? Deixa eu ver se eu já li. 6, 7. Atos 17. Vamos para Atos 17. 17, 24. Oh, glórias, aleluia. 24. Tô vendo aqui se eu marquei certo, 17. Ó Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Vamos voltar para Mateus 24. Mateus 24. Fica mais fácil. Alguns irmãos aí que estão em casa, algumas irmãzinhas, tem algumas que não sabem ler, por isso que a gente tem que mostrar a palavra, né, irmãos? Algumas pessoas que vê às vezes os vídeos não sabem ler, então a gente tem que fazer para que elas ouvem, né? Mateus 24, verificando, 24, 1, 2. 24, 1, 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estatura do templo, né? Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Oh, glórias! Vamos para 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Certo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Que habita em vós. Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus ao vosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Certo? Coríntios 2. Coríntios 2. 5, capítulo 5, 1, 2. Capítulo 5, 1, 2. Oh, glória, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Oh, glórias! Aleluia! Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Porque eu pela lei estou morto. Eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, glória a Deus. Então, agora vivemos para Deus, né? Porque Cristo vive em nós. Esse Espírito Santo mandado da parte do Pai é o Espírito de Deus, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui da lei, é impotente para salvar, mas conduz a Cristo. A lei lá, ela foi feita, foi mandada por Moisés, mas era condenação, era um estatuto de condenação,
de morte, né? Então muitos morriam porque tropeçavam. E naquela época até os sacerdotes tropeçavam, né? Até os sacerdotes naquela época serviam ao Pai na casa, no templo, e roubavam os próprios cantores, os levitas de lá do templo. Eles roubavam os dízimos ali, não passavam para eles, tanto que alguns teve que sair de dentro do templo e ir embora para suas fazendas, para suas casas lá, para poder trabalhar, para poder comer, porque aquilo foi estabelecido na lei de Moisés lá no templo, que era para as pessoas, para os irmãos, os levitas, os cantores, ter o que comer, né? Porque eles tinham que ficar 24 horas lá, dentro do templo. Porque aquele fogo do templo não podia acabar, então tinha que ter sempre azeite, né? Essa era a ordem, tinha que ter sempre azeite. Então tinha que ter sacerdotes dia e noite dentro do templo. E alguns dos sacerdotes faziam algumas coisas lá que eles mesmos transgrediam a lei de Deus, e só que eles não foram mortos e jogados lá no Hades, né? Eles não foram condenados por isso. Então tem muita coisa que os irmãos precisam de ver. Porque quando Cristo foi condenado lá, foi entregue para Pilatos para ser condenado, que teve a escolha, ou Pilatos, ou Jesus, ou Barrabás, né? Eles escolheram Barrabás. E lá mesmo eram alguns judeus que estavam, tinha muitos fariseus, escribas, então eram alguns judeus que estavam lá, porque antes de cair o templo, que houve aquela tribulação, aquela tomada ali dos romanos lá em Jerusalém, e esses fariseus, eles condenaram, né? Já tinha essa tribulação lá. Vamos falar um pouco daqui da lei, o Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas. Isso aqui foi escrito para os Gálatas, né? Quando Paulo foi pregar lá. Quem nos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem foi que te induziu a vocês a não obedecerem à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aqui ele está falando, vocês receberam porque vocês estavam obedecendo à lei ou por causa da pregação da fé? Eles tinham recebido o Espírito Santo pela pregação da fé, né? Não era nada sobre as obras da lei. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Será em vão que tenhas padecido tanto? Ele está falando, será em vão que Cristo tenha padecido tanto, né? Se é que isso também foi em vão, porque eles estavam querendo voltar para a lei, eles estavam querendo fazer a mistura da lei. Lei é lei, né? E a salvação é aqui pela fé. Então receber o Espírito Santo é pela fé. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anuncio primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, nós somos benditos como o pai Abraão, né? Como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. Então, não pode mais fazer obras da lei, né? Então, porque estão debaixo de maldição.
porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por quê? Porque eles transgrediam a lei. Então, eles aqui já tá falando que eles são malditos, ó. Pois eu vou ler de novo. Maldito todo aquele que não permaneceis em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, porque não podia tropeçar em nenhuma delas. Se tropeçasse em uma delas, seria o culpado de todas, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Hoje vivemos da fé, oh glória a Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele nos resgatou, essa maldição de condenação e morte. Então, ele nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. A promessa era essa, que nós ia sermos selados com o Espírito Santo. Nós já fomos selados. Tudo isso já foi consumado. Por isso que Cristo, ao estar no final da sua agonia, na cruz, disse: Pai, está tudo consumado. Já estava tudo consumado. Nos dando essa graça de podermos sermos selados pelo Espírito Santo. Porque na época de Moisés, quem vivia na lei morria e ficava dormindo até Cristo voltar, até o Messias voltar. Eles ficavam dormindo, né? Que é a maneira de dizer, ficavam dormindo até o Messias voltar, para que ressuscitasse eles, né? Os mortos. Agora, Cristo morrendo na cruz, nós não ficamos mais dormindo esperando Cristo voltar. Hoje, se eu morro hoje, eu imediatamente já vou para o Pai. Eu não vou ficar mais em túmulo como antes ficavam. Todos que morriam tinham que ficar esperando esse Messias. Então morria e ficava dormindo, assim que eles diziam. Então naquela época era assim. Quando Cristo vem, Cristo rasga o véu. E naquele dia ressuscitou muitos que já tinham morrido e foram na casa dos seus parentescos, dos seus parentes, né? Para mostrar aquilo em verdade, que eles tinham ressuscitado, mas a Bíblia não relata se eles ficaram também alguns dias, ou se também sumiram, evaporaram sem ninguém ver, né, e já foram para o Pai. Porque Cristo, quando foi ressuscitado, ele ficou 40 dias andando em nosso meio, andando na terra, falando com seus discípulos, falando sobre o reino de Deus, né, que eu vou já falar aqui sobre o reino de Deus, e as pessoas pensam que o reino de Deus é uma coisa material. Não. O templo de Deus agora somos nós, Cristo habita em nós, e nós não temos que pensar que vou para o céu, eu vou ser arrebatada, vai ter aí o final dos tempos, vai ter o apocalipse, que nem todo mundo fala. Não. Tudo o que aconteceu no apocalipse já aconteceu, né? Já foi tudo cumprido, e nós hoje, pela graça de Deus, nós somos justificados pela fé, porque foram os gentios que creram, né? Que Cristo era o Messias. Então, basta crer. Crer que Cristo foi o Messias, que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Como foi lá já falado, e estudarmos a palavra. Tem mais aqui, deixa eu acabar aqui esse aqui. Irmãos, como homem falo, aqui está dizendo aqui
Paulo, como homem falo. Se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa, tá? Não invalida de forma a abolir a promessa. Então, já está falando aqui, ó, sobre a lei, né? Aqui, ó. Anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Ele veio 430 anos depois. Não o invalida, de forma a abolir a promessa. Que isso aqui não invalida a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Então, a lei é contra as promessas de Deus, porque ele precisaria fazer esse reino. É uma promessa. Então, essa lei, cadê? Onde eu perdi aqui. Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Não é verdade? Aqui, ó. Vou ler de novo. O capítulo 21 de Gálatas. Capítulo 3, versículo 21, tá? Logo, a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas ela não vivificava. Então a lei ela tinha problemas, ela estava tendo problemas, a primeira lei lá que estava com Moisés. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Então a escritura encerrou tudo dizendo que tudo aquilo era pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio. Então a lei nos serviu de aio, né, para lembrança, porque a gente tem que lembrar de tudo isso. Não pode se esquecer disso tudo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A fé veio e já não estamos mais debaixo de aio. Então já não estamos mais debaixo da lei. Por nada estamos debaixo da lei. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ah, que maravilha que é isso. Essas coisas aqui não foram me ensinadas do jeito que era para ter sido ensinada, não é verdade? E o Evangelho de Cristo, ele nos isenta da lei, né? Ele nos tira fora da lei. Então, nós não temos que seguir lei de ninguém. Nós temos que seguir a Cristo e seguir as suas doutrinas. E a doutrina de Cristo, deixa eu mostrar aqui.
Eu tenho que ver que é muita coisa, é muita anotação. A doutrina de Cristo. Vamos ver onde ela começa, onde ela vai. Essa é a doutrina que nós devemos seguir, viu, irmãos? Não é doutrina de igreja. Doutrina quer dizer ensinamentos, viu? Doutrina quer dizer ensinamentos em hebraico, né? Que é a língua dos judeus. Diabo, os irmãos já estão sabendo que não existe, né? Esse ser de caudas que fala lá em Apocalipse, que vai arrastar a terceira parte com a cauda. Não, isso daí são governantes, reis que tinha naquela época, né? E quem vai vendo as traduções, vai vendo que isso daí, irmãos, é maneira que os judeus falavam. Então, alguns escritores foram escrevendo, traduzindo da maneira assim, mas não. O João Ferreira de Almeida não traduziu. Tá quente aqui. Ele não traduziu essas coisas. Isso formou aí um ser na cabeça das pessoas, que até na minha cabeça foi formado isso, porque minha mãe dizia que eu era católica. E quando eu comecei a ir na igreja, eu vi que não era católico. Porque o católico tem que ir na igreja, na missa todo domingo. E a gente nunca tinha ido. Então a gente não tinha, na verdade, só tinha a crença mesmo em Deus, né? A gente sabia que a gente tínhamos um Deus. Graças a Deus, eu sabia que tinha um Deus desde criança, oh, glórias. E hoje eu estou mais perto do que nunca do Pai. Agora eu não sei onde eu marquei aqui. Bom, acho que é Romanos. É muita coisa marcada, viu, irmão? Tem muita coisa a ser falada. Coisas maravilhosas. Eu vou ter que achar isso. Vou falar sobre a parábola aqui. Para não perder muito tempo. Marcos. Vamos falar uma parábola aqui. Depois eu vou estar passando para os irmãos aí qual é a doutrina de Cristo, né? Eu tenho que procurar. Já falar para os irmãos, vocês que vão estar seguindo aí o canal. Vou estar falando para os irmãos, né? Tô suando aqui. Tá muito quente. Parábola da semente, capítulo 4, versículo 26. Marcos. Vamos lá na parábola da semente. Vou até abrir aqui as... Parábola da semente. Capítulo, versículo 26. Capítulo 4, versículo 26. Vou falar um pouquinho desse reino, porque o reino é espiritual, né? Nenhum ser vai viver no céu, irmãos. Nenhum ser vai viver nos céus. Então, Cristo reina com nós agora. Ele reina conosco agora. Se tem alguma coisa para acontecer, né? Que pode até se repetir, como disse, coisas parecidas com o Apocalipse. Pode até se repetir, sim. Porque essa lei que o Pai deixou na terra, né? Que isso aconteceu e pode repetir. Nenhum ser humano vai ser arrebatado e levado para morar no céu. Ninguém pode morar no céu. No céu só mora o Espírito, que é o Espírito do Machia, do Messias, né? E do Pai. Não tem como o ser humano viver os céus que eles falam, tem que ser aqui na terra mesmo, porque o reino já está acontecendo. O reino está acontecendo há 2000 anos. E ninguém nos fala isso, ninguém nos mostra isso na palavra. O reino já está acontecendo, irmãos.
né? E o povo aí esperando Apocalipse para ver. Não, o reino está acontecendo, olha que benção. Vou falar a parábola aqui da semente. 26 está escurecendo aqui. 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Eita glória! Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha que maravilhoso isso daqui, já está falando do reino. Ó. Então, esse reino que ele faria era que a semente fosse lançada aqui, a palavra, e todos dormissem e vivessem tranquilamente, de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque é a glória de Deus. É a glória de Deus o que acontece com as plantas. É a glória. Então a palavra e o reino de Deus seriam colocados na terra, falados na terra, para que eles dessem frutos, né? Como a espiga de milho, e forma a espiga de milho. Depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga, não é? E quando já o fruto se mostrar, aí sim é a hora de colher. Então, quem é que colhe? É Cristo que colhe tudo isso. É Ele que colhe. Porque serão batizados com o Espírito Santo através da fé. E é assim que Ele vai reinando e buscando os seus. Então nós temos a nossa obrigação perante nossa fé de estar pregando aquilo que aprendemos, pregamos verdadeiramente como é a verdade, não ficar pregando que é prosperidade, prosperidade. Quer mais prosperidade do que ter Cristo reinando conosco, comigo, com você aí do outro lado? Quer mais do que isso? Olha que benção! E se você começar a aprender a viver esse reino, a sentir esse reino, não tem o que te abate, porque ele já nos lavou, ele já nos predestinou a isso, nós já nascemos para isso, né? Para buscar aqueles que ainda não viram a palavra, ou não viram o evangelho como deve ser pregado. Nossos irmãos estão pregando aí? Sim, eles estão pregando, tá certo. Estão ensinando a palavra. Muitos já sabem versículos e falam, nossa, falam maravilhosamente bem, nossos irmãos, né? Mas tudo tem a sua hora, tudo tem um propósito debaixo da terra. Tudo tem o seu propósito, tudo tem sua hora. E essa chegou a hora de separar o joio do trigo. Cristo está fazendo a separação do joio e do trigo aqui, espiritualmente, tá? Então tudo que vim falar na palavra, não tenha medo. Aprenda, né? Vem aqui no vídeo, assista, veja, leia, confirma, tá? Lê que o teu espírito vai começar a cair as escamas dos teus olhos e você vai começar a ver que maravilha que é, que maravilhoso que é Cristo, né? E o Pai, porque Cristo não quis a glória para ele, nunca quis a glória para ele. Cristo sempre falou: meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu. Como nós também devemos falar, porque Ele é o nosso primogênito, Cristo é o nosso primogênito. Em tudo isso que aconteceu com Ele, também acontecerá com nós. Então, quando a gente morrer, nós seremos ressuscitados e voltaremos para o Pai. O nosso espírito já está salvo, né? Ninguém aqui, nenhuma condenação já há, né? Você lendo a palavra, você já vai entendendo o que significa. Vamos falar da parábola do grão de mostarda. Muitos já entendem o que é isso, né?
Muitos não sabem. Deixa eu passar algo para os irmãos, né? E dizia: a que assemelhamos o reino de Deus? A que assemelhamos, né? Ou com que parábola o representaremos? E como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas, aleluia, as sementes que há na terra, a mais pequenina, a mais simples. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Oh, glórias! E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. Olha que maravilhoso essa palavra aqui, que, tendo semeado a palavra, ela se fazia maior do que todas as hortaliças. Temos que semear a palavra, porque este é o reino de Cristo. Não tem, muitos estão esperando Apocalipse, mas se verificar na palavra, não tem medo, não tem mais que ter medo em nada, somente ter a fé em Cristo e saber que nós temos só um Deus, um único Deus, e o nome dele é Yahweh, um único Deus, e o nome do seu filho Yahshua, tá? Então vocês procurem aí, vocês têm que buscar isso daí, porque a salvação é individual. Então, a salvação já foi proclamada lá em 2000 anos atrás. E Cristo continua salvando e mandando os seus profetas, mandando os seus filhos de alguma maneira, para que eles preguem a palavra, o verdadeiro evangelho agora, para que muitos irmãos sejam batizados, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Grandes coisas a fazer. Muitos não sabem o que é ter o Espírito Santo de Deus, mas um conselho eu dou como uma serva de Deus, uma filha de Deus, né? Porque hoje eu sou filha de Deus, né? Eu aconselho a você estar buscando, né? Porque isso é maravilhoso, isso nos ajuda em todos os problemas, nos ajuda, nos acalma, nos dá paciência, nos dá o melhor caminho, né? E o que fazer, porque a gente tem que ter essas primícias do Espírito, senão não conseguimos ir até lá, ficar até o fim, né? Sem cometer essas abominações, né? Que fala dos 10 mandamentos, sem cometer as abominações, mas Cristo disse: amar a Deus de todo o vosso coração, esse é o primeiro maior mandamento, e ao teu próximo como vos amei, tá? Então, tem muita coisa maravilhosa que os irmãos têm que estar sabendo. Eu vou estar gravando, mandando, assim que eu puder, já vou falando mais, tá? Falando sobre o reino de Deus. Isso é maravilhoso, saber que o Pai já está reinando conosco. Nos deixa mais vivificados, né? Sem medo. Porque essa igreja de Cristo, ela não é feita por mão de homem, ela habita em nós somos o templo. Então nós somos as igrejas, nós somos a igreja, né? E cada um tem o que fazer, cada um tem a sua parte, como fala na palavra. Um é o braço, o outro é a orelha, o outro é o olho, o outro é a boca, e o outro é a mão, o outro é os dedos, né? E eles têm que se juntar em congregação para falar a palavra, porque isso tem que continuar, isso não para só em mim, isso vai para netos, bisnetos, e isso vai passando, né? Isso é maravilhoso. Tô procurando aqui onde é que eu vou achar agora, mas no próximo vídeo eu vou ter que colocar. Não sei se eu já falei aí a doutrina de Cristo, onde começa. É Romanos e Efésios.
Vou achar aqui. Então, a lei foi feita para os judeus. Todos tinham que cumpri-las, né? Naquela época, os gentios não tinham essas leis, mas eles tinham que obedecer lá, né? Esse diabo aniquilado na cruz era a lei. Romanos capítulo 7 e 9, né? Que eu pedi para os irmãos já no outro vídeo fazer um estudo. O poder da morte estava na lei, versículo 10. Então, esse poder, Cristo aniquilou, né? E diabo quer dizer uma expressão, quer dizer acusador, na verdade. É o acusador, é o que o acusava. Como tinha muitos lá que acusavam Cristo. Eles eram esse daqui chamado aqui, né? É, é uma força de expressão, acusadores, né? Aqui do ano 70, do ano 70 para cá, somos nós já temos a vida eterna, tá? Nós já temos a vida eterna graças a Cristo. Jesus, ele veio para colocar o templo abaixo. Então ele colocou o templo abaixo. Mas ele não veio em carne, foi em juízo, tá? Não, ele já veio em carne uma vez e depois veio para colocar o templo abaixo, em juízo, tá? Não é um acontecimento global, é um acontecimento que foi para Jerusalém, foi contra o povo judeu, tá? Não é contra nós, tá? Tem que separar as coisas. O que foi para os judeus, o que é para os judeus é uma coisa, tá? Para nós gentios é outra, porque não ensinaram isso, né? Eu não sei porque isso, falar de diabo, Satanás, inferno, isso causa medo nos irmãos, né? E eu não sei por que fizeram isso, mas algo está acontecendo aí há 300 anos atrás, e veio acontecendo de lá para cá algumas coisas que não era para estar sendo. Talvez Martinho, quando começou a protestar lá, contra o que eles estavam falando, já começaram a pregar, né, nas igrejas, na igreja católica, já começaram a pregar coisas que estavam erradas. Então Martinho Lutero veio para brigar contra isso e ele foi condenado, né? Ele foi condenado à morte e o amigo que teve que levar ele e fugiu com ele e deixou ele escondido, senão eles teriam matado também Martinho também. Então, aqui caso aqui é dinheiro, caso aqui é ganância, soberba, né? Luxúria. Esse é o caso aqui. E eles querem abafar, eles querem colocar escama nos olhos dos irmãos, porque dentro da igreja, como eu participei, eu sei, né? Dentro da igreja a gente aprende dar o dízimo, fazer o culto, louvar, e quando a gente vai nas aulas bíblicas, né? Que 4 anos eu fui em aula bíblica e já não entendia, já não me interessei muito por aula bíblica e eu gostava de saber, só que aquilo que eu queria saber nunca foi passado realmente para mim, né? Então eu sempre busquei sem parar e quando eu vi que o nome do pai tinha sido tirado da Bíblia há um ano atrás, aí eu comecei o estudo. Então, para mim, eu já não aceitei, porque se está falando do meu pai, tinha que ter o nome dele, nem que fosse uma vez só colocada. Aí descobri que tem umas das publicações aí, umas bíblias que foram publicadas, que tem no seu prefácio, tá? Vocês podem estar fazendo essa pesquisa aí, que tem uma bíblia, se não me engano, de 1992 ou 72, tem no prefácio o nome de Deus, né? Porque o nome de Deus não pode ficar sendo falando em vão, né, irmãos? É, IHWH. Esse é o nome de Deus. Yud-Re, Vav-Re, né? Esse é o nome de Deus. Puseram tantos outros nomes dizendo que era como que fala? Que eles estavam, eu esqueci agora a palavra, fugiu, mas eles mudaram aí, dizendo que era a tradução do nome, né, que seria Jeová, Javé, um monte aí. Então, de Alcha mesmo colocaram Messias, né?
que colocaram foram Jesus, e disseram que era a tradução pelo nome agora, por causa da língua. Eu, para mim, já não aceitei, fui buscar. E quis saber o nome do Pai, quis saber o nome do Filho. Graças a Deus já sei, e os irmãos também têm que saber. Isso é importante, tem que saber, né? Porque o nome original é muito importante. Para mim, eu não gosto de apelido, então o nome original é muito importante. Onde já se viu eu escrever um livro, e nesse livro colocar o nome de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Não, tinha que ser o meu nome. Eu escrevi, eu falei. Se houver algum processo, eu falei. Se houver algum problema, fui eu que falei. Então tem que ter o meu nome, não é verdade? Então cada um tem o seu proceder aí. Muitos conceitos terão que ser mudados. Os irmãos que estão pregando, que estão aí de frente, né, como pastores, né, tem que ouvir, ver a palavra, que isso é tudo já aconteceu, está naquela época. E sobre os dízimos falaremos aí, né, na, no outro vídeo, tá, irmãos? Fica na paz do Senhor, tá? Amém? Na paz de Alcha. Oh, glórias. Aleluia.